boa tarde. Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou responder por que eu escolhi essa live do ressentimento. Claro que isso tem a ver comigo, porque eu era essa pessoa, isso quer dizer que eu zerei? Não, porque a gente tem que estar sempre atento. Mas é uma das coisas que mais atrapalha você de avançar, de conquistar os seus objetivos. Como estamos no final do ano, vale a pena sempre lembrar. O ressentimento não é muito falado, né? Esses sentimentos, assim, as pessoas não gostam muito de tocar no assunto. Por vergonha, de estar sentindo aquilo, por medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, por tudo que aprenderam durante a vida. Mas é sempre bom a gente tocar nesse assunto do ressentimento. Então foi por isso que essa live foi escolhida. Papel e caneta, porque vamos ter vários exercícios para vocês fazerem, para vocês destravarem e gerarem resultado, que é o motivo que vocês estão aqui. Então, muitas vezes o que trava o resultado não é a falta de esforço, mas esse ressentimento acumulado que fica ocupando o lugar que deveria ser da sua energia, da sua força de estar fazendo o que precisa ser feito. Aí você fica travado, frustrado, indignado, gera mais ressentimento e isso vai virando um círculo vicioso. Eu quero que você pense assim, você trabalha, entrega e sente que algo ainda puxa você para trás, que você não consegue avançar, que parece que tem aquelas cordas bem grossas, uma âncora, seja o que for te prendendo, é isso que você sente. Se for, anote. Você tá tentando prosperar, mas o coração tá cheio de mágoa. O seu ressentimento pesa mais em qual área da sua vida? Responde agora isso no seu caderno, tá? Até preciso pegar um papel pra gente fazer um exercício junto. Mas vamos lá. Enquanto isso, respondem aí, que eu vou pegar um papel pra vocês. Eu vou fazer hoje um exercício com vocês, ao vivo. Então eu quero que, antes da gente começar a avançar, agora que você já respondeu em qual área da sua vida, você coloca a mão no coração e fala: eu escolho soltar o que me prende. Eu escolho soltar o que me prende. Eu escolho soltar o que me prende. Continuando. Quais são os sintomas? Vamos fazer um diagnóstico do ressentimento, tá? Algumas coisas para vocês começarem a perceber. Procrastinação sem motivo aparente. Irritação com gente feliz ou bem-sucedida. E eu vou fazer uma observação aqui, que eu até falei disso semana passada. Eu assisti aquele podcast sobre o bilionário, que era o Flávio Augusto, e os 30 trabalhadores. Tem vários nesse formato, mas eu só assisti o do Flávio Augusto, porque eu gosto dele, admiro, conheço a trajetória, li livros. E por que eu tô falando isso nesse item? Porque o que eu percebi, não de todas as pessoas, porque não vamos generalizar, porque era o que muita gente fazia ali e é um grande erro. Tinha uma raiva dele, não especificamente dele, mas da posição dele ter saído da periferia do Rio de Janeiro e ter conseguido tudo que ele conquistou. Muitos desdenhavam, mas eu venho do curso de inglês. E as pessoas, assim, tinham uma raiva dentro delas que elas não vão conseguir prosperar na vida com toda essa raiva, com todo esse ressentimento dentro delas contra pessoas ricas. E o mais interessante é que ali, quando você estuda a pessoa, o porquê ele construiu, ele tinha um porquê. E o porquê não era ficar bilionário. O porquê dele era por amor. Então, cuidado com isso. Cuidado com o que vocês estão
sentindo por pessoas bem-sucedidas. E pode ser exatamente como eu estou citando agora num podcast, aqui, nas redes sociais, na rua, o que você sente por essas pessoas. Esse tipo de ressentimento, esse tipo de sentimento de raiva, de mágoa, não vai levar vocês a lugar nenhum. Ok? Continuando. Mais um item. Vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Energia baixa, mesmo sem nenhum esforço físico. Você sente que está cansado, claro, você não tem nenhum problema de saúde. Existem pessoas que drenam a minha energia? Sim. E eu fico cada vez mais longe dessas pessoas. Mas no caso, algumas pessoas não é um ressentimento. Algumas são sim, porque fizeram alguma coisa, eu senti algo que não era muito legal, mas eu simplesmente me afastei, deixo ali numa outra gavetinha e pronto. Mas essas pessoas, ou esses lugares que drenam a sua energia, que você fica cansado sem esforço físico, olhe o porquê disso está acontecendo, tá? Se você tem algum apego ao passado, um sede de justiça, também olhe para isso. Sugiro que você olhe para a história da sua família, da onde eles vêm, como, por exemplo, o amor flui na sua família, como o dinheiro flui, qual é esse fluxo de amor e dinheiro, que são as causas principais que as pessoas vêm aqui. Saúde também. Se não conseguir sozinha, faça uma constelação familiar, tá? Então vamos fazer mais um exercício agora. O que ou quem ainda você não conseguiu soltar esse ressentimento? Pode fazer uma lista se vocês quiserem, tá? Ao lado de cada nome, escrevam o seguinte: se você pudesse falar com firmeza e serenidade algo para essa pessoa, o que seria? O que você falaria para essa pessoa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, mas hoje em dia com alguém que já fez várias coisas. Quando determinada pessoa chegou para mim, fez um comentário que não tinha absolutamente nada a ver com ela, era uma história minha, não tinha nada a ver, eu falei, isso não é assunto seu. Simples. Continuei. Isso no passado eu conseguiria falar? Não. Mas hoje eu consigo. Isso não é assunto seu. Isso não é da sua conta, né? Sendo mais claro, mas isso não é assunto seu. Isso é só um exemplo. Cada um fala, escreve o que quiser. Hoje em dia eu falo, isso aqui não tem nada a ver com você. Isso não é assunto meu, isso é assunto meu. Então, cada um no seu quadrado. Continuando. Muitas pessoas acreditam que você, quando solta, quando você perdoa, é como se você estivesse deixando barato, como se você estivesse passando um pano naquilo. E não é. Isso é uma crença que muitas pessoas têm. Qual é a nova crença que vocês podem adotar? Então, assim, qual é a crença antiga? Um exemplo, vocês escrevam aí como vocês querem, qual é a crença de vocês, tá? Só tô dando um exemplo. Então, a crença antiga é: se eu soltar, se eu passar pano, se eu deixar de lado, se eu deixar barato, se eu perdoar, isso não tem por que eu fazer isso. Não, a pessoa tem que sofrer. Qual seria uma nova visão? Quando você solta, você não dá razão para a pessoa. Você só para de dar poder para aquela situação. Então, quando você perdoa alguém, você não está passando pano, você não está
fazendo nada pela pessoa, você está fazendo por você. Você está resgatando a sua força interior. Este é o grande ponto que muitas pessoas não entendem, tá? Então, o ressentimento é você tomar um veneno esperando que o outro passe mal. O outro vai passar mal? Não. Só você. Só você vai passar mal. Só você vai ficar travada. Só você não vai ter resultado. Só a sua vida será atingida. Só o seu bolso será atingido. Só os seus relacionamentos serão atingidos. Só o seu. Okay? Por mais, mas eu vou fazer uma vingança. Isso volta. Então, preste atenção nisso, tá? Outro ponto importante que vocês precisam entender é que quando você solta esse ressentimento, as coisas começam a fluir? Sim. E aquilo lá é como se fosse uma pedra enorme, uma montanha intransponível, sim, enorme, que você não, que te bloqueia. A partir do momento que você vai liberando, como um EFT, um Ho'oponopono, uma constelação, um tipo de terapia ajuda? Sim, muito. Mas você precisa fazer a sua parte. Tá? Você vai liberando isso e as coisas começam a fluir. É como se você tirasse aquilo da sua vida. Tá? É como se aquilo fosse deixando fluir. Isso não quer dizer que ao longo da vida outras coisas não vão acontecendo que vão te trazendo esse sentimento, mas você vai começando a liberar mais rápido. É isso que acontece hoje comigo. Quando eu percebo que aquilo está me consumindo, me atrapalhando no meu trabalho, atrapalhando as minhas questões, o meu lazer, que aquele sentimento está me consumindo, eu já fico atenta, aplico as técnicas, faço de acordo com o que eu acredito, para aquilo ir liberando para minha vida não ficar mais travada, porque ela já ficou muito tempo travada. Então chega. Tá? Você pode ter razão, em geral, mas ainda assim você está se prejudicando. Então, o que você escolhe? Parar de dar poder a isso ou ficar, mas eu tinha razão, Tá, já sabe. O tempo mostra. Eu tenho grandes experiências, várias experiências até, que o tempo foi mostrando que eu estava certa. Mas isso eu falei, teve outro dia, recentemente eu falei, mas isso eu falei 20 anos atrás. E era exatamente 20 anos atrás, não é uma forma de falar. Eu nem pensava mais naquilo. E as pessoas ainda estavam naquilo. 20 anos. E eu nem lembrava. E elas ainda estão presas naquilo. Aquela determinada pessoa, no caso. Eu nem lembrava da pessoa. Mas eu fui por muitos trabalhos que fui fazendo, fui liberando, fui fazendo coisas que foram me ajudando a sair daquilo. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é exatamente isso. Quando você já entende que aquilo vai te fazer mal, você já aplica as técnicas, mas você já sabe que aquilo vai te travar. Se não ficar, mas eu tenho razão, eu tô certa. Não, gente, eu já sei que eu tô certa. Às vezes eu tô errada, às vezes eu tô certa. Quando eu tô errada, eu vou consertar. Quando eu tô certa, sigo em frente e pronto. Agora nós vamos fazer um exercício. Eu quero fazer depois um exercício, mas ainda eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quando a gente carrega esse ressentimento, como começa aquelas conversinhas mentais que às vezes nem te deixam dormir, você nem consegue dormir, que fica naquela, remoendo aquela história várias vezes, aquilo te irrita, aquilo te trava, você não consegue comer direito, você não consegue dormir direito, você fica assim, muitas vezes eu tenho clientes que ficavam semanas nisso, semanas pensando naquilo. E eu ensino, às vezes, uma técnica simples, principalmente às vezes na sessão de mentoria gratuita aqui, para ajudar a pessoa. O que você vai fazer? Anotem. Você vai inspirar, segurar e soltar. Essa
Você pode fazer isso 3 vezes. Inspirar em 4, segura 4, solta em 4. Ou outra técnica. Essa eu pratico muito. Dá pra fazer no carro, dá pra fazer em qualquer lugar que você esteja. Dá pra fazer no trabalho, dá pra fazer em qualquer lugar. A hora que vem emoção, vamos supor que seja raiva, tá? Você vai inspirar, por exemplo, paz, imaginando paz, e expirar a raiva. A hora que você inspirar, você vai imaginar uma luz branca, uma luz dourada, uma cor clara. A hora que você expirar, por exemplo, a raiva, o ressentimento, a mágoa, o rancor, o que você vai fazer? Inspirar uma cor escura, e a cada inspiração e expiração essa cor vai clareando de acordo com o que você acreditar, de acordo com o que você estiver sentindo naquele momento. Isso vai trazendo paz, isso vai diminuindo. Isso é para você ter um dia bom. Isso é para você ter uma noite melhor. Isso é para ir aliviando. Ai, Paula, só uma respiração? Exatamente. É só uma respiração que você não está fazendo, que é de graça, é fácil, não custa nada e tem excelentes resultados. Eu aprendi isso há uns 15 anos atrás, pratico sempre que eu preciso, tá? Existem... Só um minuto que eu já vou falar. Existe outro ritual que é bem importante, que é bem legal também, que eu vou passar agora para vocês, que são 4 frases, tá? Anotem. Primeiro, você vai fazer o quê? Reconhecer a dor. Eu reconheço a dor. Eu reconheço a dor que está, essa dor que está me causando. Reconheça. Não tem como você avançar se você não reconhecer essa dor. Segundo passo, eu devolvo o que não me pertence. Reconheça a dor. Devolvo o que não te pertence. Terceiro passo, eu escolho o que me cabe. O que cabe a mim, o que é minha responsabilidade, eu acolho. Você acolhe, mesmo que for um erro, você acolhe o que te cabe. Quarto passo, eu avanço com leveza. Vou repetir. Reconheça a dor. Devolva o que não te pertence. Acolha o que te cabe. E escolha avançar com leveza. Ok? Agora eu vou fazer com vocês um exercício que nós vamos fazer. Vai pegar um papel, pode ser de rascunho, porque o meu é de rascunho. Nós vamos escrever juntos, tá? Então, bem pequenininho. Não, pode ser meio A4. Eu vou cortar aqui pra vocês, meio A4. Tá? Meio A4. Primeiro que você vai escrever. Eu vou escrever aqui, vocês vão escrever aí. Tá? Quem te feriu? Mas a minha caneta tinha que não falhar agora. Quanto mais gente fizer, melhor a energia. Então eu acredito muito nisso, por isso que eu resolvi fazer hoje com vocês. Então coloca o nome de quem te feriu. Como isso te impactou? Eu vou escrever aqui, vocês escrevem aí.
Depois que eles escreverem isso, terceira pergunta: o que você vai fazer com isso hoje? Depois que você escreveu que você vai fazer isso, o que você vai fazer? Vai começar a rasgar o papel, como eu vou fazer agora, e falar o seguinte: eu libero, porque eu mereço avançar. Eu libero, porque eu mereço avançar, tá? Fica bem picadinho. O que você falou que ia fazer hoje, faça depois da live. Isso aqui eu vou queimar. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Enterrar, jogar na privada, fazer o que for, tá? É isso. Esse exercício é bem legal, bem poderoso. Já fiz outras vezes. Vai dando um alívio. Tá? Agora vamos para a penúltima parte da nossa live, que é o que a gente tem feito ultimamente, que é o programa de 7 dias para vocês avançarem ainda mais, tá? Então, todos esses exercícios da live são para a vida, né? Vocês podem fazer sempre que surgir esse sentimento para vocês irem cada vez mais longe. Dia 1. Se comprometa a parar de alimentar essa história aqui que você acabou de escrever. Se comprometa de alimentar essa história. Se alguém tocar no assunto, sai do ambiente, coloca um fone de ouvido, faz qualquer coisa. Mas não alimente mais essa história. Não fale mais esse assunto. Segundo dia, o que você vai fazer? Esse ritual que nós falamos das 4 frases. Internaliza isso, sente. Quanto mais você sentir isso, melhor. Mas você vai chegar na 4ª frase com mais leveza para você poder avançar. Ok? Terceiro dia, você vai fazer alguma ação de valor. Tá? Fazer algo que te mova. Você sabe o que é, melhor do que eu. 4º dia, você vai colocar uma música a que você quiser e vai fazer como se você estivesse soltando o corpo, sem se preocupar qual é a dança, se está certo, se está no ritmo, mas como se você estivesse liberando seu corpo. Vai se mexer de algum jeito que você, solte isso de você, tá? Você libere isso de você. Se conseguir ficar 20 minutos fazendo isso, qualquer movimento que você se melhor. Tá? 5º dia, você vai conversar. Ter uma conversa com alguém. Pode até ser com você mesma. Pode sentar na frente de um espelho, conversar com você, ter uma conversa de alguém que, não que você tenha um ressentimento, mas algo que está te incomodando, para que isso não piore. Tá? 6º dia, você vai revisar os seus ganhos da semana. O que aconteceu essa semana depois que você fez tudo isso? E o 7º dia, você vai escolher um novo foco. Alguma coisa para dar o primeiro passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar essa semana
ou quem estiver assistindo um pouquinho depois, a live. Para quem é da Hotmart, é só me mandar ali que eu respondo, tá? Vamos para as perguntas e depois vou falar da próxima live, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Como saber se o que sinto é ressentimento ou se não é apenas uma chateação? O ressentimento é como se fosse uma ruminação constante, sabe? É algo recorrente, você tá sempre voltando naquele ponto. Parece que vai corroendo a gente por dentro. Então isso é um ressentimento. Ele atrapalha os resultados financeiros, o ressentimento? Sim, não só os financeiros, mas os amorosos, a saúde também, tá? Atrapalha a prosperidade como geral. Por quê? Ele tira você do foco. Ele te deixa com raiva, ele te deixa irritado, ele te deixa chateado, tá? Qual a diferença entre perdão e reconciliação? O perdão você solta aquela coisa que é tóxica. Você tira aquele peso de você. A reconciliação é você voltar a conviver com a pessoa. Porque o perdão não quer dizer que você vai voltar a conviver com a pessoa, tá? Como falar sem virar briga? Use a comunicação não violenta. E se a pessoa não reconhece o erro? Mas a pessoa não precisa reconhecer o erro para você avançar. Você que precisa soltar isso e se permitir avançar. Talvez a pessoa morra amanhã, não esteja mais viva e você ainda tá aí. Você que tá presa. Às vezes a pessoa nem sabe o que fez. Deixa ela. Tenho raiva de mim por ter permitido o que fazer. Tenho raiva de mim por ter permitido o que fazer. Ter permitido o quê? Que a pessoa te magoasse? Foi estranha essa pergunta, tá? Me manda de outra forma. E se for com um familiar e eu não posso me afastar? A proximidade não é sinônimo de acesso total. Você pode conversar sobre utilidades, assim. Não deixar a pessoa ter acesso total à sua vida. Pratique. Como parar os pensamentos à noite? Foi o que eu falei. Faça uma respiração, aquela respiração, ou só segurando, inspirando, inalando e soltando. Ou aquela que você inspira uma palavra boa como paz, amor, alegria e solta o sentimento ruim, tá? O que digo quando me cobram ser boazinha ou deixar pra lá? Sim, se você tem autoconfiança, se você não é uma pessoa insegura, as pessoas nem vão te cobrar isso. Se você sabe impor limites, as pessoas nem vão te cobrar isso. Eu não lembro se algum dia alguém me cobrou esse tipo de coisa. Assim, porque a parte de colocar limites, eu fui me aperfeiçoando e continuo me aperfeiçoando. Então as pessoas assim nem têm essa vontade de colocar, mas você precisa desenvolver a sua autoconfiança, saber quem você é, se valorizar. E o boazinha é complicado. Se realmente isso é, como que eu vou te dizer, verdadeiro, ou a pessoa quer que você seja boazinha para fazer tudo pra ela. Então cuidado com quem tá te cobrando esse tipo de coisa, tá? Muito cuidado. Ressentimento pode virar sintoma físico? Pode. Algumas pessoas têm gastrite, tensão assim aqui nos ombros, na cervical. Então, sim. E se quem você tem ressentimento já morreu?
pode ser feito do mesmo jeito. Se isso tá te corroendo, não tem problema se a pessoa já morreu ou não, tá? Pode aplicar tudo isso normalmente. Tenho medo de perdoar e ser passada para trás de novo. Perdoar não é você continuar na mesma, é você se libertar do peso, é você soltar esse veneno, não é você voltar a conviver. Você pode voltar a conviver colocando limites, reforçando os critérios dessa convivência, se você quiser, tá? Uma reconciliação. Como lidar Como lidar quando o ressentimento é com um parceiro? Uma conversa de algo que funciona muito para muitos casais se reconectarem. E eu conheço muitos casais que fazem isso. Muitos casais à minha volta fazem isso. Pelo menos uma vez por semana eles têm um encontro. Independente do que aconteça aquele dia que eles estabeleceram para eles têm um encontro. Os dois, sem amigos, sem filhos, sem parentes, sem ninguém. Como eram como namorados. E aí você vai criando isso. No começo não é fácil, depois vai ser automático, vai ser muito legal, vai melhorando. E vocês vão começando a conversar sem acusações. Ouvindo o que o outro tem que fazer, sabendo expressar os sentimentos, sem apontar o dedo. Eu sugiro ler o livro Comunicação Não Violenta. Já conversei e nada muda. Você já conversou, ok, nada mudou. Como foi essa conversa? Foi uma conversa de acusação ou foi uma conversa usando a comunicação não violenta? Vamos supor que você tenha tido uma conversa sem acusações, sem nada. Começa a definir o que é aceitável, comportamentos aceitáveis, limites aceitáveis ou não, e qual é a consequência disso. Mas você precisa saber quais são os seus limites aceitáveis, quais seriam as consequências disso. Você precisa saber o que é. Dá para perdoar sem validar a injustiça? Sim. Sim, você reconhece o fato, o impacto e decide se você vai continuar ou não. Como não levar ressentimento do trabalho para casa? Se você, né, obviamente, desculpa até eu tô pensando aqui. Antes de você chegar em casa, vamos supor, você chegou estacionou o carro na garagem. Respira no carro, coloca uma música, fica com 5 minutos, se alonga. Fala assim, meu trabalho terminou, agora é a casa. Ou então no próprio trabalho, antes de ir embora, num banheiro, ou na garagem do trabalho, qualquer coisa assim. Respira, alonga, fala, agora acabou. Eu vou chegar em casa, coloca uma intenção para quando você entrar em casa, uma coisa assim. O que fazer quando a raiva volta de surpresa? Respira. Coloca uma música, respira. Faça essa técnica da respiração. Como medir se estou progredindo? Muito bom. Se você, a ruminação que a gente falou lá no começo, se aquele sentimento, aquela dor, aquele mal-estar diminuiu. Qual o primeiro passo? Fazer os exercícios. Fazer esses exercícios do dia. Para a próxima live,
O tema vai ser ajudar sem se anular, que foi exatamente a minha semana passada, que eu ajudei sim, mas não me anulei, ok? Então eu vou contar como foi, o que foi, como que eu consegui. Então estejam presentes, me mandem as perguntas, quem quiser, ok? Até semana que vem e obrigada pela presença e pelas perguntas.